Olá, na aula de hoje vamos continuar falando sobre conjuntos primeiros, first, e conjuntos de sequência, follow. Então nós vamos continuar aqui fazendo alguns exercícios para a gente fixar esse conceito aí de como calcular esses conjuntos para uma determinada gramática. Lembrando que é extremamente importante esse conceito para compiladores, por quê? Porque eles vão ser essenciais para todos os outros algoritmos de análise sintática que nós teremos agora para frente. Então vamos começar aqui por essa gramática, tá? Então aqui eu vou criar uma coluna aqui para o first, tá? E uma coluna para o follow. Aqui, tá? Então nós vamos começar aqui o cálculo. Nós vamos começar calculando o first da variável S. Primeiro a gente calcula todos os conjuntos first e depois nós calculamos todos os conjuntos follow. Tá? Então aqui, quem que é o first de S? No caso é azão. Azão é uma variável, então eu tenho que olhar aqui quem que é o first de azão. Então é o first de, no caso aqui de azão é azinho. Então entra azinho aqui, tá? Só que azão também produz lambda, olha só. Então ele pode ser anulável aqui, né? Uma variável anulável. Então aí no caso B também entra no first de S. Então quem que é o first de Bzão? Bzinho. Então ele entra também. Só que B também é anulável, olha só. Aqui eu anulo B. Então, quem que entra também? Czão entra no first de S. Então, no caso, Czinho faz parte do first aí de S. Tá? Aqui agora é fácil calcular, né? O de azão é as duas produções que ele tem aqui primeiro, né? Ou eu posso produzir primeiro o azinho ou o lambda. Então, aqui azinho ou lambda. Tá? Bzão a mesma coisa, Bzinho ou lambda. No caso do Czão, Czinho. E no caso do Dzão aqui, Dzinho ou lambda. Então calculamos aí os conjuntos first de todas as variáveis. Agora nós vamos calcular o conjunto follow. Relembrando, né, a regra que eu falei no vídeo anterior, que para calcular o conjunto follow, eu tenho que olhar onde a variável está do lado direito aqui das produções. Então no caso aqui da variável S, a variável S, obrigatoriamente, ela tem o símbolo de cifrão, tá, no follow. Porque nós já comentamos isso, porque ela está, depois dela, não tem mais nada, a não ser o cifrão, que significa o fim da entrada ou o fim da pilha, tá? De análise sintática. Então aqui, obrigatoriamente, eu tenho o cifrão e eu tenho o S aqui do lado direito? Não tenho. Então, o meu follow de S contém somente cifrão. Tá? No caso A, onde o A está aqui do lado direito das produções? Aqui, ó. Então, quem que é o follow de A? Bzão. Tá? Então, Bzão é o follow de A. Então, o que é o follow de A? O primeiro de Bzão. Quem está aqui no primeiro de Bzão? Então, vem Bzinho. Tá? Lambda, já falamos, não pode estar no follow. Tá? Só que aí, no caso, esse lambda a gente usa o quê? Para anular. Então, Czão também está no follow de A, porque o B ele produz lambda. Então, aqui, quem que é no caso aqui, o first de Czão? Czinho, que faz parte do follow de A. Não tem mais nada, não tem mais ninguém. Tá? Eu não posso ter lambda nos conjuntos follow. Tá? Aqui agora nós vamos calcular o follow de Bzão. Bzão, quem que é o follow dele? Czão. Então, quem que é o first de Bzão aqui? Czinho. Tá? Perdão, first de C, né? De Czão. Czinho. Tá? Aí aqui agora o D, né? Ah não, perdão, agora o C, né? O Czão aqui. O C aqui, quem que é o follow dele? Dzão. Tá? Então tá aqui, ó. Quem que é o first de Dzão? Dzinho. Então Dzinho tá no follow de Czão ali. E aí, nesse caso, o D aqui, né? O Dzão, ele produz lambda. Então ele é anulável. Ah tá, eu esqueci de calcular aqui o first de E, né? Então aqui, quem que é o first de E? É zinho e lambda. Tá aqui. Vou colocar mais para baixo aqui. É zinho e lambda, tá? Vou organizar mais aqui. Aí. Ok. Então, aqui agora, né? O dele é anulável. Então, também o E é follow de C. Então, o first de E vem para o follow de C, tá? E aí, o E, ele é anulável. Olha só, o Ezão aqui ele é anulável, lambda, tá? Então, ficou o quê? O C aqui, quem que é o follow aqui? Quando está no final, nós já falamos o quê? Quando uma variável está no final da produção, quem que é o follow dela?
obviamente, o follow da variável que está produzindo, não é? Então, imagina que se eu tivesse aqui, por exemplo, BC aqui sendo produzido aqui nessa variável A. Se eu substituo A por BC, quem que é o follow aqui, no caso aqui do C? Não é exatamente o B, que é o follow de A? Então, a mesma regra segue. Tá? Então, aqui no caso, quem que é o follow de C aqui? C está no final, então o follow de S também entra. Então, entra cifrão aqui. Tá? Aí agora, nós vamos calcular o follow de D. Tá? Quem que é o follow de D? Ezão. Então, entra o primeiro de Ezão, que no caso é Ezinho. E aí, no caso, Ezinho é anulável. Então, também o follow de S entra no follow de D. Tá? E aí, por fim, temos agora o follow de E. O E, ele está onde? Aqui no final. Então, quem que é o follow dele? O follow de S. Porque depois de E, o que vem? Simplesmente o fim da palavra. Né, na pilha de análise sintática ou na produção. A palavra sempre vai terminar o quê? Nos símbolos que E produz. Então, aqui depois no final só tem cifrão. Tá? Então, o follow de E só tem somente cifrão. Porque o follow dela é o follow de S. E o follow de S, aqui nesse exemplo, só é cifrão. Tá? Então, o primeiro exemplo de first e follow calculado aí. Tá? Agora, nós vamos para essa outra gramática aqui. Mesma coisa. Tá? Beleza. Então, quem que é o first aqui de S? Tá? Aqui no first de S eu tenho Bzão e tenho aqui também Czão nessa produção aqui. Então, primeiro, quem que é o first de Bzão? Azinho. Tá? Só que Bzão também produz lambda. Então, ele é anulável e Bzinho também entra. Tá? Quem que é o first aqui desse lado de cá? O first de Czão. Quem que é o first de Czão? Czinho. Também entra aqui. Tá? Só que Czão ele é anulável, então também o Dzinho entra. Tá? Então tá aí. Agora nós vamos calcular o first de B. O first de B é o quê? Que já está claro, né? Azinho e lambda. São os dois símbolos aí terminais dessa produção. E no caso do Czão aqui é Czinho e lambda. Tá? Então, ok. Agora nós vamos calcular os follows. Obrigatoriamente no follow de S, que é a minha variável de partida, eu tenho o símbolo de cifrão. Tá? E aí, no caso, o S ele está em algum local aqui do lado direito das produções? Não, em nenhum local. Então, o follow de S tem somente cifrão. Tá? Aqui no caso, o B ele está onde aqui do lado direito? Ele está aqui, ó. Tá? Então, ele está aqui e aqui. Vamos começar, então, calculando o follow dele por aqui. Quem que segue ele nessa produção aqui? Bzinho. Então, Bzinho segue ele, né? É a sequência dele, é o follow. Então, está aqui, é quem segue ele. E ele também está aqui, né? No caso, ele está aqui no final da produção dele mesmo. Então, ele aqui, quem que é o follow dele? Ele mesmo. Tá? Então, aqui no caso, só tem somente ele, tá? Somente o B. Então, aqui, o follow é somente B. E aqui no caso do C, onde está o C aqui? Eu tenho dois lugares, aqui e aqui. Aqui eu tenho D, e aqui ele está no final da produção dele mesmo, ou seja, o Czão, o follow dele é quem? Ele mesmo. Então aqui só ficou D. Então está aqui calculado os conjuntos primeiros e os de sequência desse exemplo aqui. Agora vamos para essa gramática aqui, tá? Essa gramática, deixa eu colocar aqui para a gente separar, né? Vou colocar aqui first. Follow. Tá? Bacana aqui, tá? Então, beleza. Então, aqui primeiro, ó, vamos calcular o first de E, tá? Então, quem que é o first de E aqui? É T. T, no caso aqui, vamos lá para quem que é o first de T. Tá aqui, é F. Quem que é o first de F? ID e abre parênteses. Tá? Então, tá aqui, ó, ID e abre parênteses. Tá? Pode colocar essas chaves aqui, nomenclatura de chaves. Eu gosto de usar elas, tá? Aqui eu não coloquei porque para não ocupar espaço. Tá? As chaves aqui é só para mostrar a nomenclatura de conjunto. Tá? Então tá aí, ID e abre parênteses. Só falando o que são os terminais aqui. Mais asterisco, ID, abre parênteses, fecha parênteses e lambda. Tá? São os nossos terminais. Então aqui agora nós já calculamos o first de E. Agora vamos calcular o first de E'. Tá? O first de E' aqui, ele vai ser quem?
mais e lambda. Tá aqui, ó, um terminal e nessa outra produção tem outro terminal aqui. Então, mais e lambda. Tá? Agora nós vamos calcular o first de T. O first de T é quem? First de F. First de F é ID e abre parênteses. Tá? Agora nós vamos calcular aqui o first de T'. First de T' é asterisco e lambda. E por fim, o first de F é ID e abre parênteses. Tá? Agora nós vamos calcular os conjuntos follow. Tá? No caso, a primeira variável, que é a variável de partida, obrigatoriamente contém um cifrão. Vamos ver se tem mais alguma coisa? O follow de E. Onde é que tem o E novamente aqui? Ele está aqui, ó. Então eu tenho aqui seguindo ele, o quê? O símbolo de fecha parênteses. Então esse é o follow de E. Cifrão e fecha parênteses. Agora o follow de E'. E' está onde? A E' está aqui, aqui e só. Então aqui ele está no final da produção. Então quem é que segue ele depois? Ou seja, a variável que gera todas as palavras da minha linguagem, não é o E? Do E eu derivo tudo da minha linguagem. Então, tudo começa sendo derivado por aqui. Depois a árvore de derivação vai crescendo. Então, isso aqui, ó, é a última variável da minha gramática. Ela deriva as últimas coisas. Então, terminando aqui, o que tem aqui no final? O fim da minha pilha, né? O fim da pilha ou o fim da entrada. Tá? Então, aqui, quem que é o follow de E'? O follow de E. Então, aqui entra cifrão. Cifrão já está no follow de E'. Aqui também, ó, E' está no final dessa produção aqui. Tá? E aí, no caso, só explicando aqui, por mais que a linha aqui seja anulável, mas aí ela vai estar anulando ela mesma e depois continua tendo somente cifrão aqui, tá? Nesse caso aqui não acontece nada, não muda nada no follow. Aqui o follow de A' é o follow dele mesmo, já está lá, por enquanto só tem um cifrão, né? E aqui acabou, tá? Então o follow de A' aqui só tem cifrão, tá? Agora nós vamos calcular o follow de T. O follow de T, ele tem o quê? Onde é que o T está aqui? Ó, o T está aqui, aqui e só. Então eu tenho, quem que é o follow dele? O first de E'. Quem que é o first de E'? Está aqui, ó, mais e lambda. Quer dizer, lambda não, né? Só o mais. O mais está aqui, né? Porque o lambda não pode entrar no conjunto follow, tá? Então tá aqui, ó. Cadê isso? O primeiro de E'. O primeiro de E', o único que não é lambda é o mais, tá? Então, beleza, vamos ver se tem mais alguém. Além disso, ele está aqui também. Depois tem o que dele é E'. O first de E' é mais. Então, só entrou o mais aí, tá? No conjunto T. Então, somente o mais. Agora nós vamos para fazer o follow de T'. T' está aqui. T' está aqui, em dois locais. Então, o primeiro aqui, ó, ele está no final da produção do T. Então, quem que é o follow dele? O follow de T. Quem que é o follow de T? O follow de T está aqui, ó, mais. Mais já está aqui. Beleza, então mais já entra no conjunto. Tá? Depois ele está aqui também, ó. Ele está no final da produção dele mesmo, aí não acontece nada. Então, T' só está aqui e aqui. Então, o follow dele também só entra mais. E agora nós vamos fazer o follow de F. F está aqui e aqui. Tá? Então, no follow de F aqui entra o first de T'. Quem que é o first de T'? Aqui no caso, asterisco. Tá? First T' ali, asterisco. E entra também aqui também ele tem o quê? O follow dele é o first de T', que nós já colocamos. Então aqui só entra asterisco. Tá? Então vai calcular os conjuntos first e follow dessa gramática aqui. Tá? Agora vamos para essa aqui. Primeira coluna eu vou colocar os firsts, segunda coluna os follows, sempre. Calculamos todos os firsts e na segunda coluna calculamos todos os follows. Tá? Então aqui, ó, começando aqui pelo S. Primeiro de S aqui vai o quê? Primeiro de azão. O que é o primeiro de azão? Dzinho. Coloco somente um, tá? Somente o Dzinho. Por mais que aqui tenha um Azinho e um terminal, eu só coloco um, que ele é o primeiro. Tá? Aqui no caso também tem essa produção começando com C. Quem que é o first de C?
H, entra. E aqui com B, quem que é o first de B? G. Tá? Só que reparem o seguinte, B e C são anuláveis, então quem que entra também? No caso aqui, ó, deixa eu diminuir aqui, no caso aqui também vão entrar, no caso do B aqui vai entrar o A, e no caso do C, que ele é anulável aqui, vai entrar esse B aqui, tá? Então isso aqui também vai entrar. Vou colocar um pouco menor aqui para dar espaço. D, G, H, BA. Tá? Beleza. Aí agora o first de A vai ser D, que essa primeira aqui, dessa aqui vai ser o quê? G, só que B é anulável, first também, C vai ser first de A, H. E no caso lambda, né? Porque ele aqui o C ele já está sendo anulável, né? É verdade, o C está sendo anulável e o lambda aqui também, aqui é um H, tá? E o lambda nesse caso aqui ele vai entrar, tá? Agora o que é que vai entrar aqui? O first de B. First de B é G e H. O first de C é H e lambda. Tá? Opa, G e H não, né? G e lambda. Aqui. Pronto. Agora os follows. Quem que é o follow de S? O S não está aparecendo em nenhum lugar aqui, ó. Então o follow de S contém somente cifrão. Quem que é o follow de A? Agora nós vamos calcular o follow de A. O follow de A que eu tenho, o A está aqui, somente aqui. Então o follow dele é o first de C. Então entra H, só que C é anulável. Então entra também o B. Então o Bzão está aqui, ó. Entra G, só que B é anulável. Então fica o quê? Ele fica sozinho aqui na produção. Então o follow de S também entra. Então entra cifrão. H, G e cifrão. Agora vamos calcular o follow de B. O B ele entra aqui, então, começando por aqui, ou seja, cifrão já está, porque o follow de S entra. Ele está aqui, é o mesmo cifrão, já calculamos, e tem a símbolo aqui também, ó. Tá? Não se repete o símbolo, só se coloca uma vez. Né? No caso aqui, ó, já entrou ele aqui com follow de S, aqui também é follow de S, mas já coloquei uma vez, não precisa de colocar de novo. Tá? Então agora onde que está o B de novo? Ah, o B está aqui, ó. O follow dele quem que é? O first de C. O first de C é quem? H. E aí no caso, o C é anulável. Então ele fica no final da produção. Então o follow de A também entra. Quem que não entrou aqui no follow de A? Somente o G. Então também tem que colocar o G aqui, ó. Abrir um espacinho aqui para o G. Tá? Então ficou esse o follow de B. E agora por fim o follow de C. O C está aqui, aqui e aqui. Tá, então entra primeiro quem? O first de B, que no caso é G. Então entrou aqui, ó, first de B, que é G. Só que o B é anulável, então o follow de S também entra, cifrão entra. Agora ele também está aqui, ó, C, Bzinho. Beleza? E aqui ele está aqui, ó, no final da produção de A. Então o C, ele vai ter quem que é o follow dele? O follow de A. Follow de A quem que é? H, G e cifrão. Quem que não entrou aqui? Só H. Tá? Então tá aqui o follow de C. Então calculamos os conjuntos first e follow aqui dessa gramática. Agora vamos para os dois últimos exemplos aqui dessas gramáticas aqui. Vou colocar aqui first e follow. Então, beleza. Quem que é o first aqui de S? First de S é Azinho e só, tá? Somente Azinho aqui. Tá? Vou colocar aqui com chaves. Tá? Então, somente Azinho, tá? Tá aqui o primeiro dele. Quem que é o first de A? Que está simples, C e lambda. Quem que é o first de B? D e lambda, tá? Agora os follows. Cadê o S? Ele está de algum lado aqui do lado direito? Nenhum. Então, somente cifrão. Tá? O A, ele está onde aqui? Ele está aqui, ó. Então o follow dele quem que é? First de B. First de B é o quê? Tem o C,
E quem mais? Ó, o B, perdão, é B, né? E o B é anulável. Então quem que fica? Bzinho. Então entra D e Bzinho aqui, tá? Por fim, follow de B. Quem que é o follow de Bzão aqui, no caso? Bzinho. Tá? Então, terminamos aí essa gramática. Esse exemplo aí foi bem simples. Agora esse exemplo aqui. Quem que é o first de S? Azinho. Tá? Quem que é o first de Bzão? Czinho. Quem que é o first de C? Dzinho. Quem que é o first de D? First de E. First de E é o quê? G. Só que E é anulável, então fica o first de F. F. E o F também é anulável, né? Tá? Então, mas aí não precisa de colocar o lambda porque anulamos ele aqui, tá? Agora nós vamos calcular o que é o first de E. No caso aqui, G e lambda. No caso aqui do F, F e lambda. Então calculamos os conjuntos first aí. Agora os conjuntos follow. S não está em lugar nenhum do lado direito aqui das produções, tá? Então só entra somente cifrão no follow dele. Tá? Follow de B. Onde é que o B está? O B está aqui, ó. Follow dele é o quê? First de D. Quem que é first de D? Eu tenho G e F. Tá? Esse é o first de D, G e F. Tá? Só que reparem o seguinte, D é completamente anulável, né? Porque ele é formado por E e F. Tá vendo? D é completamente anulável. Então também H entra, né? Então H também entra aqui. G, F, H, por quê? Porque D ele é totalmente anulável, olha só. Quem compõe ele, E e F, são anuláveis, tá? Tem que se atentar a isso. Aqui agora, no caso, eu tenho o quê? Eu tenho aqui o follow de C. C está onde? C está aqui, então o follow de B também entra. Então entra G, F, H e quem mais? E o próprio follow de C, que é ele mesmo. Tá? Então, ok aí. Tá? Então G, F, H. Deixa eu colocar, achei que tivesse mais coisa aqui, deixa eu colocar no caminho aqui. G, F e H. Tá? Follow de D. Onde é que o D está? Ele está aqui, ó. Quem que é o follow dele? H. Tá? Somente isso. Tá? Quem que é o follow de E? O Ezão. É o first de F. Então entra Fzinho e o F ele é anulável. Então entra aqui ele fica sozinho aqui. Então o follow de D também entra. Quem que é o follow de D? H. Então FH. Follow de F. F está aqui, ó. Que é o follow de D. Tá? Follow de D qual que é? H. Pronto. Então, dessa forma, nós calculamos aí os conjuntos first e follow para essas gramáticas. Tá? São importantes porque esses conjuntos, né, first e follow que nós estamos calculando aqui, serão importantes para a gente fazer o cálculo da tabela de análise sintática de alguns algoritmos que vão vir, como LL1, LR0, SALR1, LALR1, SLR1 e tantos outros, tá? Então, os algoritmos que vamos ver de análise sintática, é essencial que a gente calcule os conjuntos first e follow deles para que a gente construa a tabela de análise sintática. Porque a gente já falou o quê? Que o parser ele vai pegar uma palavra de entrada, ele tem uma pilha auxiliar de análise sintática e o algoritmo trabalha consultando a palavra de entrada com o que é para fazer na tabela de análise sintática, qual produção escolher baseada nos conjuntos first e follow, e a partir disso ele vai mexendo na pilha de análise sintática, fazendo comparação com a palavra de entrada. Vamos só voltar um pouco nesse exemplo, desse exercício dessa gramática, para corrigir um erro que eu cometi. Então, para não deixar o vídeo com nenhum tipo de erro que vai gerar dúvidas, eu cometi só um erro no cálculo do follow dessa gramática e vamos corrigi-lo aqui agora. Peço perdão, mas já vamos corrigi-lo no vídeo. Então aqui, ó, primeira variável, que é a variável E, no follow dela, variável de partida sempre tem cifrão. E depois ela está aqui do lado direito das produções. Então entra o fecha parênteses. Tá? Agora nós vamos calcular o follow de E'. E' está aqui e aqui do lado direito. Então o follow dela, por ele estar aqui no final, é o follow de E. Então entra nela aqui também cifrão e fecha parênteses. Tá?
Aqui no caso, ela está no final da produção dela mesma, então o follow dela é o follow dela mesma, que já está aqui, eu não preciso repetir. Agora, nós vamos fazer o follow de T. T está aqui e aqui, do lado direito das produções. Então, quem que é o follow de T nesse caso aqui? É o first de é. Então, entra o mais. Entretanto, é é anulável. Então, fica quem aqui? Ó, o T no final da produção de E. Então, o follow de E também entra. Ou seja, cifrão e fecha parênteses. Tá? Agora, nós vamos para o cálculo de... Ah, tá. E o T está aqui também, né? E aí, no caso, o E' é anulável. Então, o follow de E' está também no follow de T. Só que aqui já tem, né? O cifrão e o fecha parênteses estão aqui. Não preciso repetir. Agora, o follow de T'. T' ele está aqui e aqui do lado direito. Então, como ele está aqui, o follow de T está nele. Então, o follow de T está aqui, ó, mais cifrão e fecha parênteses. Aqui, no caso, o T', que está aqui, ele é anulável, né? E também ele está onde? No final da produção dele mesmo. Então, o follow dele é ele mesmo. Então, somente isso aqui, tá? Mais cifrão e fecha parênteses. E, por fim, o follow de F. F está aqui e aqui, tá? Então, aqui no caso, o follow de F, quem que é? O follow de T', que no caso é mais cifrão, fecha parênteses, tá? Então, o follow de T, né? O follow de T está aqui, ó, mais cifrão e fecha parênteses, tá? E aí, no caso, o F, o primeiro de T', né? O first de T'. Confusão aqui de novo. Então, aqui no caso, vai entrar aqui, nesse caso aqui primeiro, é o first de T', que é asterisco, tá? Só que T' é anulável, então o follow de T também entra, que é mais cifrão e fecha parênteses, tá? E aí, no caso, o F está aqui também, ó, depois de T' aqui. Então, só que o T' é anulável, então também o follow de T' entra, tá? E aí, no caso aqui já tem tudo, né? O follow de T' já tem o mais, aqui já tem o cifrão e já tem o fecha parênteses. Então, esse ficou sendo o follow de F, asterisco mais cifrão e fecha parênteses. Então, dessa forma, nós corrigimos aí o erro que eu tinha feito aí com o cálculo dos follows aqui, uma pequena falta de atenção, uma distração no vídeo, e eu acabei calculando os follows errado, problema corrigido. Então, todos os exemplos que fizemos aí em sala de aula aí nesse vídeo.